Rádio Saúde. A informação preventiva para viver melhor. Com o Dr. Antônio Rocha e convidados. Olá, amigos do Portal Gás. Estamos iniciando mais um Rádio Saúde. Lembrando que nós temos o patrocínio do Centro Radiológico Hudson e também das Óticas Carol. Nesse momento tão importante quanto o final de ano, nós chegamos finalmente à época de Natal, Ano Novo, terminando aí mais um ano, esse ano de 2021. Nesse momento de pandemia, vai ser mais um momento de pandemia que a gente teve de final de ano, diferente do ano de 2020, que a gente não esperava como é que ia ser. Passamos mais um ano de pandemia de 2021 e agora, nesse momento de Natal, é um momento que muitas pessoas talvez estejam sozinhas. É um momento que a gente comemora o Natal com as nossas famílias, mas algumas pessoas estão sozinhas. Pensando nelas, nós fizemos esse programa aqui pensando em você, amigo ouvinte aí do Portal Gás, que está nos assistindo também, que pode estar sozinho. E por isso nós vamos falar sobre depressão em época de Natal. Ela de fato existe e por esse motivo eu convidei a psicóloga Gisele Severo para conversar hoje conosco sobre esse tema tão especial. Gisele, muito obrigado pela oportunidade de a gente estar conversando sobre esse tema. E eu gostaria de perguntar para ti como é que é a característica desse momento de depressão, né, dessa questão de depressão de época de Natal, diferente um pouquinho da questão da depressão habitual que a gente conhece. Sim. Olá a todos, muito obrigada pelo convite, Antônio. Então, a depressão de Natal, ela é muito característica, que a gente diz são as depressões sazonais, né, que é uma característica do final de ano. Ela começa praticamente com as pessoas lá início de dezembro, né, que tomam praticamente todo dezembro, porque é onde as pessoas e a população e digamos, a comunidade está se preparando para o Natal. Então, tudo fica mais brilhante, tudo fica mais bonito, tudo fica mais colorido, as propagandas de televisão ficam perfeitas, aquelas ceias de Natal. Então, as pessoas começam a criar muitas expectativas em relação aos encontros familiares. E aí, pessoas que perderam entes queridos, pessoas que perderam seus relacionamentos, tudo fica muito evidente as faltas, como se aquela pessoa, né, a pessoa sente demais a falta daquela outra pessoa, sente demais o que ela já teve, ou a questão de muitas conflitivas familiares, que as pessoas só se vê uma vez por ano, que é na época de Natal, é o momento de férias, né, que as pessoas têm um recesso, que as pessoas conseguem tirar para se ver. Então, muitas vezes se fala muito mais de conflito do que propriamente de alegrias. Então, uma grande parte da população que é muito feliz na época do ano de Natal, tem uma grande parte que não é. Pesquisas feitas norte-americanas dizem que praticamente 47% da população diz e se queixa que possui depressão de Natal, né? Que existe uma certa depressão de final de ano. Por que essas coisas acontecem? O que acaba acontecendo, né? Que eu acho que é uma das perguntas que você faz, o que acaba acontecendo na cabeça dessas pessoas, o que acaba acontecendo, né, no sentido dos sintomas que essas pessoas têm. Eu digo para vocês que muitas vezes são expectativas muito criadas, né, da perfeição, de ter encontros perfeitos, de não ser, a sua família não ser aquele especial de margarina que é colocado nos comerciais, não ter aquelas propagandas de TV de Natal, que é a coisa mais linda, que é todo mundo uma perfeição, de que, e muitas vezes essas cobranças são da própria pessoa. Então, isso acaba gerando muito, né, frustrações, porque quanto mais expectativas você gera, mais frustrações você tem. Então, é criado muitas expectativas exageradas nessa época do ano. Então, tudo é muito intenso, né, na época de Natal, Ano Novo, mais especificamente a época de Natal, porque é uma questão mais familiar, é onde as pessoas, né, se encontram com as famílias. E me diga uma coisa também, acredito que também tem uma parcela importante de responsabilidade disso, dessas expectativas, ou até mesmo a questão das comparações, pela questão das redes sociais, que as pessoas colocam dentro de da sua rede social aquilo que só gostaria de mostrar para os outros e muitas vezes é muito diferente da realidade que aquela pessoa vive.
Porém, quando a gente vai comparar a nossa vida fora da rede social com a vida do outro, que a gente está enxergando só pela rede social, também tem uma parcela importante de responsabilidade nessa questão de depressão também quanto a isso também, não é? Sim, exatamente, porque as redes sociais hoje, elas são a revista caras de qualquer um, né? Você vai colocar a sua foto mais perfeita, você vai colocar o momento mais perfeito. Então, até pessoas que vivem da questão de rede social dizem, eu tirei 5.000 fotos para postar essa. Gente, perfeição não existe. A gente está aqui de carne e osso para dizer de que, né, não importa, você tem que se aceitar do jeito que você é, você tem que aceitar a família do jeito que é, né? Como a gente estava fazendo antes o programa, né, gravado para os ouvintes do dia 25, falando de que a gente precisa ter olhos de mais amor perante nós e perante os nossos, que são a nossa família. Então isso é muito importante. Exato, é fundamental até para ter uma certa serenidade também conosco. E lembrando também que muitas pessoas às vezes estão sozinhas e se sentem mais sozinhas pela questão de pandemia também, que a gente viveu ao longo desse período de praticamente 2 anos, agora lidando com um certo distanciamento. Existiu nesse período um aumento grande na questão das situações de depressão ao longo desse período de pandemia também? Sim, a procura por tratamento foi bem significativa. Acho que assim as pessoas conseguiram entender de que precisam se tratar, de que precisa se levar ao familiar, de que as pessoas precisam estar bem na questão de ter saúde mental. Então, o ano passado, o ano de pandemia, a procura foi bem gigante, assim. E os casos também ficaram mais graves. Assim, é uma informação importante que daqui a pouco a gente tem, imagina, mas muitas vezes não tem, né, uma certa noção quanto a isso. Eu também aproveito e te pergunto se, por acaso, aquela pessoa que está assistindo o nosso programa agora, se ela está sozinha, se ela se sente sozinha e às vezes não tem vontade de se abrir para um familiar, para um amigo, qual o caminho que ele poderia buscar de um atendimento também, para daqui a pouco compartilhar com alguém, porque isso pode mudar uma vida, ainda mais nesse período de solidão que pode estar você que está nos assistindo e enquanto enxerga todas as famílias muito perfeitas em volta, mas que gostaria de conversar com alguém, mas não consegue encontrar qual o melhor caminho, talvez um caminho inicial, talvez uma oportunidade. Existe qual o telefone que a pessoa pode ter do centro? O CVV, que é o Centro de Valorização à Vida, que é 188. Você pode ligar, existem voluntários que foram capacitados, não são profissionais da saúde, são voluntários que foram capacitados para poder te atender bem. Então, é 24 horas, né? Se você está num desespero, você não consegue falar com ninguém, você gostaria de atenção, até para ajustar os pensamentos, porque às vezes a gente precisa de um ajuste ali de pensamento. Tá com um pensamento, né, muito da questão de ideação suicida, tá achando tem várias coisas, tem uma confusão mental, liga para o 188, que é o Centro de Valorização à Vida, que ele vai te ajudar. Funciona 24 horas? 24 horas. Isso é importante, que pode salvar vidas e pode salvar a sua vida, até mesmo para você, talvez no primeiro momento, não se expor, porque às vezes acredito que a primeira barreira seja a questão de ser rotulado como alguém depressivo. Existe ainda a questão desse rótulo, ainda existe um pouco desse medo das pessoas, Gisele? Existe ainda o tabu, eu acho que o tabu ainda mais é a questão de suicídio do que a própria depressão. Eu acho que esse ano de pandemia nós tivemos as Olimpíadas, né, que eu acho que foi uma coisa bem interessante, que vários atletas de grande elite trouxeram essa questão da depressão, né. Nós tivemos a segunda melhor tenista que foi cotada para ser a grande medalha, né, de ouro do tênis, que era a Osaka, e a Osaka então fala muito sobre essa questão, então ela desistiu, né, de alguns jogos, e foi a que trouxe muito à tona sobre essa questão de que a Naomi Osaka trouxe a questão de que é importante a gente pensar de que a nossa saúde mental é muito importante, porque ela teve depressão e ela falou o quão para ela foi difícil lidar com a mídia, né, de ter muitos repórteres, muitos jornalistas, e ela realmente se trata de depressão há muitos anos, sendo que ela é extremamente jovem, e é uma atleta de grande elite, e ela desistiu. Então ela era cotada, digamos, às Olimpíadas, e aí foi toda a questão de que as pessoas começaram a falar muito sobre
essa questão assim, nós temos que parar e pensar. Então, acho que a depressão, ainda as pessoas falam e está mais aceitável, mas a questão de suicídio ainda é um tabu. Existiu também nas Olimpíadas, a gente viu também uma ginasta olímpica americana, que ela jovem, que era esperado também que ela seria a grande recordista em medalhas, e também ela teve a questão da desistência também. E por isso eu até aproveito e te pergunto, porque ali a gente está falando de uma jovem que desistiu, a outra já, né, um outro momento de idade, porém os atletas são geralmente mais jovens, mas existem diferenças entre a depressão entre o idoso para o adulto ou para a criança também. Como é que a gente poderia perceber um momento depressivo de um familiar que daqui a pouco a gente pode estar não percebendo ou não ajudando por não estar tão atento? Quais seriam os sintomas de depressão que a gente tem que ficar mais atento? Principalmente a mudança de comportamento, né? Você que tem familiares idosos, os idosos geralmente ficam muito na cama, não querem sair do quarto, não querem sair da casa. Prestem bastante atenção quando eles querem ficar muito isolados. O adolescente, ele fica muito irritado, né? Porque é bem da adolescência. Então, os jovens adultos, ali 18, 19, 20 anos, também tem essa questão mais da agressividade, ficam muito agressivos, pavio curto, que é o que a gente diz que está se estendendo a questão da adolescência, que também pode ser sintomas depressivos. Então, mudanças de comportamento que você está acostumado a ver, o João, de certa forma, de um comportamento, ele mudou o comportamento, isso pode ser aspectos depressivos, pode ser, então é importante você buscar ajuda profissional para ver realmente se é o diagnóstico adequado, né, a se fazer. Tá certo, e eu agradeço e gostaria de te convidar para deixar suas considerações finais, então, para os nossos amigos lá do Portal Gás. Então, eu agradeço muito o convite, quero dizer para vocês que a saúde mental agora é um tema de que a gente precisa falar abertamente. Então, acho que mais do que nunca, né, essa questão toda da pandemia nos provou e comprovou de que a gente precisa ter uma sanidade mental, de que muita coisa foi ao extremo e ao limite. Então, procure sempre ajuda, né, converse com um psicólogo, você que, né, tem alguém que você vê que não está muito legal, de você, né, conversar com essa pessoa, buscar ajuda junto com essa pessoa, que vai mudar a vida de alguém. Tá certo. Muito obrigada. Obrigado também. Esse foi mais um Rádio Saúde. Lembrando que nós temos o patrocínio das Óticas Carol e também do Centro Radiológico Hudson. Em breve voltaremos. Rádio Saúde. A informação preventiva para viver melhor. Com o Dr. Antônio Rocha e convidados.